Plante uma árvore, tenha um filho, escreva um livro. Por enquanto o nosso livro escrito não ficar pronto, é aqui que nós vamos trazer para vocês uma série de coisas que podem ser muito interessantes para você que é fã do direito, da advocacia. E é com muita alegria que nós iniciamos agora o nosso novo quadro Advocacia, Modo de Fazer. E de viver. Então, doutor Carlos, o porquê da ideia desse quadro? Nós temos na internet uma profusão de pessoas ensinando técnicas jurídicas, ensinando legislação, ensinando a fazer prova de concurso, mas não me ocorre de alguém que tenha chegado na internet, em frente às câmeras, e dito para você como é o dia a dia de um escritório de advocacia. Um escritório de advocacia como o nosso, que trata de casos pontuais, os bastidores dessa advocacia, as situações difíceis que ocorrem e como contorná-las. Vocês vão ver que não basta você saber os códigos, você entender das leis, você conhecer o tribunal onde você trabalha. Não, você tem uma dinâmica humana de interação com os clientes que demanda muito tato, que demanda muitas decisões e que vocês vão ver a partir da nossa experiência e de outras pessoas que queiram trazer as suas experiências, como é que isso funciona. Então você quer saber como funciona a advocacia fora da questão técnica? Para isso, nós entendemos que podemos compartilhar nossa já longa experiência, que já beira aí os 25 anos de uma vida, eu diria, até agora bem vivida. E por falar em experiência, pegando esse gancho dos 25 anos de advocacia, 16 anos de docência, me fale um pouquinho qual a sua percepção da advocacia durante todo esse período. Doutora, eu entrei na faculdade para ser advogado. Lá nos idos de 1997, quando eu comecei o curso de Direito, nós tínhamos uma profusão de alunos querendo ser juízes, promotores. Hoje eu soube, inclusive, né, que já a maioria quer ser influencer, né? Olha aqui. Mas naquela época, juiz, promotor, delegado, não. Eu queria ser advogado. Poucos queriam ser advogados. E eu já tinha essa inclinação. E eu comecei a advocacia muito cedo, assim que me formei. Né? A gente vai ver no caminhar aqui do nosso quadro como é que foi essa chegada até aqui. Mas o que eu posso dizer é que hoje nós temos fatores que complicam muito o nosso trabalho de advogado. Por quê? Porque a revolução tecnológica trouxe muitos benefícios, mas ela trouxe coisas também que nos desafiam. Hoje, a informação ela está a um clique. A desinformação também, né? Exatamente, doutora. Na medida em que nós temos muito mais quantidade, nós perdemos muito qualidade. Verdade. E todo mundo hoje que que assiste um vídeo de 15 segundos, acha que pode ter uma opinião abalizada sobre determinadas circunstâncias. Veja, eu conversei essa semana com um amigo num grupo de WhatsApp sobre um caso muito rumoroso, a gente vai tratar dele aqui, um caso muito rumoroso, de que eu sou advogado. Uhum. Eu sou advogado do caso, eu fiz o júri do caso, e ele não sabia. E apareceu uma notícia sobre esse caso, e a senhora precisava ver como ele construía um discurso. Ele não é da área jurídica. Com base na notícia. Com base na notícia, ele construía um discurso assim, que se você não soubesse, ia achar que ele conhece os autos, que ele sabe tudo dali. Aí eu perguntei, meu amigo, de onde que você tirou isso? Não, porque eu vi assim, assado. Não, presta atenção, eu sou advogado do caso. Qualquer coisa que você queira saber, me pergunte que eu sei da primeira à última linha do processo. Eu tenho informação fidedigna. Acredite, doutora, não consegui convencer ele de que eu seria uma fonte melhor do que aquela notícia que ele leu. Você, como advogado dos autos, amigo dele há mais de 20 anos, não tinha esse poder de convencê-lo. Eu não tive, eu amigo há mais de 20 anos, eu não tive a credibilidade e como advogado também, amigo há mais de 20 anos, advogado do caso, ainda assim minha credibilidade era menor do que aquela notícia que ele viu, aquele vídeo que ele assistiu numa fonte qualquer da internet. Para você ver, hoje para formar convicção, uma notícia, uma informação rasa,
sem qualquer fundamento, porque a gente sabe que para chamar atenção na internet, muitas vezes não somos tão fiéis à informação, e ela é capaz de formar a tão falada fake news, né? Pois é. Quando eu estava na faculdade, existia um filme chamado O Quarto Poder, que era sobre a imprensa. Então se diz que a imprensa é o quarto poder, porque tinha muito poder a imprensa. O que aconteceu com a revolução tecnológica? A imprensa, vamos dizer assim, profissional, perdeu espaço. Sim. E deu-se espaço a qualquer um que queira falar. E esse quarto poder hoje é essa profusão de informação que gera uma onda midiática, vamos colocar assim, que influencia no exercício da advocacia e influencia nos julgamentos. Porque o juiz, muita gente não se dá conta disso, mas o juiz é uma pessoa que sai dessa sociedade. Sim. Existe juiz garantista, existe juiz punitivista, existe juiz sério, existe juiz que não é sério. Tudo que você tem na sociedade, você replica em qualquer profissão, inclusive na magistratura. Então, se você tem, vamos supor, esse amigo meu, se ele eventualmente fosse da área jurídica e passasse num concurso, será que ele ia perder do dia para a noite essa predisposição a formar a convicção dele de forma assodada? Acho que não. É uma característica dele também. Então, às vezes, nós chegamos para o juiz da causa e a gente percebe que ele está... Isso acontece no júri. Principalmente em casos midiáticos. Principalmente. Em que o julgador já chega no processo com a convicção formada. E o advogado ele tem que lutar para desconstruir aquela convicção dele. E aí, doutora, que vem aquele grande problema do viés de confirmação. Quando nós temos uma ideia consolidada, nós temos a predisposição a apreender argumentos que confirmam aquela ideia predisposta. Sim. Nós tendemos a refutar aquilo que não se adequa ao que nós temos como verdade. E volto a dizer, isso acontece no judiciário. E aí a importância de nós termos instâncias recursais, colegiados para julgar decisões monocráticas de juízes, enfim. Mas, antigamente, a gente conseguia, vamos colocar assim, conversar com o juiz como se ele fosse uma folha em branco. Sim. Hoje, a senhora disse casos midiáticos, ok, mas hoje são muito mais casos midiáticos. A maioria dos casos são midiáticos. Ainda que numa extensão menor. Sim. Às vezes a gente ia chegar para tratar com um juiz sobre um caso e ele nunca tinha ouvido falar naquilo. Hoje, a depender da circunstância, isso cai numa internet, isso cai num portal pouco comprometido com a verdade, a busca de cliques, caçando cliques, e se forma um entendimento que é absolutamente discordante daquilo que está ali. E o que seria midiático? Para uma cidade, uma comarca de interior, a notícia que sai na cidade já é um caso midiático para aquela região. E está formando a convicção, não só, no caso do júri, não só do juiz, mas dos jurados também. Sem dúvida. A senhora que veio de uma cidade do interior, a senhora sabe que antigamente, a senhora é muito jovem, talvez não tenha alcançado isso. Antigamente ficavam as pessoas na porta das casas sentadas nas cadeiras, né? E ali a conversa ia passando de uma para outra, demorava mais de disseminar. Sim. Hoje a pessoa não está mais na porta de casa, está dentro de casa com o celular na mão. Com o celular na mão. E a gente tem portais de notícias que são regionais, às vezes de um determinado município. Sim. Formosa do Rio Preto News. Tá lá. Aqui em Brasília, por exemplo, com as regiões administrativas, temos canais do Guará, de Ceilândia, de Taguatinga, regional. Então, o magistrado daquela região ele vai ter acesso às pessoas daquela região, eles vão começar a seguir esses canais que falam sobre a região administrativa dele. E aí o jurado, de onde ele é escolhido, se não é da região administrativa? Então, muitas vezes ele já chega lá no julgamento com convicção formada. Eu já tive oportunidade, doutora, vamos conversar sobre isso aqui também, eu já tive oportunidade de chegar em tribunais do júri, de ouvir o jurado dizer, depois do julgamento, depois de quebrada em comunicabilidade, de ouvir o jurado dizer, eu até acho que não foi ele, mas não podia deixar um crime desse passar. Então a pessoa, realmente, ela não entende por que ela está ali. Sim. Ela quer dar uma resposta para aquilo, ainda que às custas da condenação de inocente. É melhor para ela
que um crime não fique impune do que ter um inocente preso. Condena alguém que sabe que é inocente em nome de reprimir o crime. E a repercussão disso no escritório também, trazendo aqui para os bastidores da advocacia, porque a gente está falando sobre a repercussão geral no judiciário. Mas e nos escritórios de advocacia? O que isso implica para a gente? É uma luta inglória, doutora, porque isso impele que nós adotemos estratégias extra-autos. Sim. Estratégias extra-autos. Vou dar um exemplo para a senhora. Quando nós entramos num caso que ele tem muita repercussão, que a gente está vendo que é uma versão da acusação, ele está sendo muito difundida, cabe a nós também vendermos a nossa história. Quem quer comprar? Antigamente, nós tínhamos muitos repórteres investigativos, e aí eu falo de experiência própria. Hoje, nós chegamos num veículo de comunicação, olha, sabe esse caso aqui que você está noticiando assim, 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 assim? Eu tenho outra versão, isso daqui está completamente errado, e eu vou lhe dar elementos para você provar que essa versão está errada. Por exemplo, se difundiu a ideia de que esse fulano é o autor do crime. Uhum. E aí vai aquela onda para cima dele, vira inimigo público número 1, caçado aqui e ali. E a gente chega e diz, olha, eu tenho elementos para provar para você que isso não é verdade. Antigamente nós tínhamos muitos jornalistas que diziam, opa, eu quero investigar isso. Eu quero remar contra a maré, eu quero ter exclusividade nisso. Eu quero ter esse furo de reportagem. Eu tenho a fonte do advogado, eu tenho acesso ao processo. Vamos aqui publicar, ó, está se cometendo um erro aqui. Isso hoje é dificílimo. Por quê? Porque é a busca do clique. Sim. Como tem um viés de confirmação, o veículo sabe que as pessoas vão clicar naquilo que lhes é mais conveniente. E o que é conveniente? Acusar alguém. E não trazer a inocência, a possibilidade de inocência dela. Se então o sujeito que já foi bombardeado por aquelas informações, que vê lá na tela do celular dele um link, fulano de tal foragido por matar Beltrano, assim assado, e outro link assim, reviravolta no caso, fulano de tal pode não ser o autor. O sujeito olha assim, lá, mais um que vai escapar da justiça. Isso. É assim, então a gente tem que adotar estratégias extra-autos, mas cada vez mais difícil. Nós temos que fazer um trabalho técnico cada vez melhor, né, para eventualmente conseguirmos, em outras instâncias já afastadas do calor dos acontecimentos, a gente conseguir fazer valer o caso, a prova técnica dos autos. E nós vamos trazer aqui nos vídeos futuros casos específicos que nós vivenciamos e que soubemos também de outros escritórios, né? Que foram vivenciados pelos escritórios aqui para os nossos seguidores. Com certeza. A senhora veja. Como é que começa uma investigação? Normalmente, com inquérito policial. Sim. Então a polícia faz todo o seu trabalho, está lá no inquérito. Inquérito, tecnicamente, não tem prova, tem elemento de convicção. Então, a investigação ela é preliminar ao processo. Isso tem uma série de implicações. Por exemplo, a jurisprudência não reconhece com anulidade no inquérito contaminação penal, porque o inquérito não tem contraditório, aquilo tudo. Mas aí a polícia faz aquele trabalho. Chega para o Ministério Público. O Ministério Público diz assim, olha, estou vendo aqui, a polícia fez o trabalho, vou denunciar. Vou denunciar durante o processo, a gente vê o que é que acontece. E aí a defesa começa a trabalhar no processo. Veja, não estou falando aqui do mundo ideal. Sim. Afinal de contas, nós estamos aqui para mostrar os bastidores da advocacia, a vida real. Sim. Né? E aí estamos ali, percebemos que estamos diante de um juiz que tem uma ideia preconcebida acerca de determinado assunto. Então a gente já sabe que a predisposição daquele juiz é prolatar uma decisão desfavorável a nosso interesse. Então, o juiz
leu o inquérito, até a implantação do juiz de garantias, eventualmente esse juiz decretou a prisão, uma busca e apreensão, já está com o seu íntimo ali uma certa convicção, mandou prender, né? E aí vem inquérito, polícia concluiu isso, o Ministério Público denunciou, a prova aqui no processo, ela não é lá assim, mas é que, veja, doutora, o juiz que mandou prender, se ele absolve, implicitamente ele está reconhecendo que ele cometeu um erro. E nós não temos a predisposição, isso é até uma questão psicológica subjacente ao consciente, uma questão inconsciente. Sim. Nós temos dificuldade de reconhecer que erramos. Reconhecer o próprio erro. Então, o juiz vai absolver aquele que ele mandou prender, aquele que ele determinou busca e apreensão. Ele deixa para o tribunal. Então, vou sentenciar aqui, tribunal que resolva. E o tribunal pega o processo. A polícia concluiu assim, o Ministério Público denunciou, o juiz sentenciou, alguma coisa tem. O juiz de primeira instância ele está mais próximo. Está mais próximo. Nós temos que prestigiar o que o juiz... E veja, doutora, aqui eu não estou falando em absoluto de que houve má fé de ninguém. Sim. Eu estou falando do sistema, como é que ele funciona. Sim, os bastidores. Exatamente. E aí o tribunal olha para aquilo, o relator diz, bom, eu tenho que privilegiar acreditar no juiz e tal. Tem uma questão aqui e ali, mas enfim, lembre, sempre aquela questão psicológica subjacente. Vou levar para a turma julgadora. Meus colegas estão lá para analisar também. Mais 2 desembargadores, ou a depender do regimento interno, mais 4. Olham aquilo e diz, bom, a polícia disse isso, o Ministério Público disse isso, o juiz condenou, meu colega desembargador já veio com voto. Quem sou eu? E aí que vem aquele trabalho que a gente vai discutir muito aqui, Sim. sobre esse trabalho de convencimento no tribunal, como ele é importante, justamente por conta disso. E aí vem o tribunal e mantém a decisão. E não vamos nem entrar no mérito de falar da quantidade de processos. Isso é assunto para uma conversa muito demorada, né? Sobre essa premência de tempo que o judiciário tem. Sim. Infelizmente, é ingênuo, doutor, a gente achar que um processo, o magistrado que vai julgar em segundo grau, principalmente, sim, ele vai ler o processo com a atenção que o processo merece. Não é porque ele não é falta quer, de vontade. Não é falta de vontade, é falta de condições humanas. O que acomete também o Ministério Público. Sim. O que acomete também a Defensoria Pública. Exatamente. A advocacia privada sofre um pouco menos com isso, porque eventualmente pode selecionar seus clientes, pode definir sua carga de trabalho, né? Mas é uma coisa que aflige a todos os atores do direito. Com certeza. E aí nosso processo chega ao STJ. STJ, nosso querido tribunal, vamos falar muito sobre ele. Sim. Um STJ que não julga, não reexamina fatos. Não examina prova. Aí a polícia concluiu isso, o Ministério Público denunciou, o juiz condenou, o tribunal manteve. Sobrou o que para o STJ? Uma matéria de direito que, se não foi trabalhada desde a origem, acabou. Isso para não falar de Tribunal do Júri e Soberania dos Vereditos. Nós temos muitos assuntos para tratar aqui nos próximos vídeos. Comecei no Tribunal do Júri, doutora. Fiz o meu primeiro júri com, acho que 20 anos, 20 para 21 anos de idade, como estudante ainda. Uhum. Era muito diferente. Era muito diferente. Me conte um pouquinho sobre sua percepção do que era aquela época e o que é hoje. Quando a gente ia para o júri, a gente ficava monitorando o jornal na banca de jornal, né? Na banca de jornal, estamos falando aí lá pelo ano 2000 não, 99, por aí. A gente olhava na banca de jornal naquela semana, saiu alguma coisa sobre o crime? Não saiu? Antes de chegar no fórum, passava na banca ali em frente ao Fórum Rui Barbosa, olhava assim, não saiu nada no jornal. Então, os jurados não devem estar predispostos, não conhecem o caso. Uhum. Vamos aqui para os debates orais e vamos ver quem é que tem mais matéria para levar os jurados. Era assim que funcionava.
Agora não. Hoje em dia, por sua vez. Hoje em dia eu sei que o jurado só para de ser bombardeado quando o oficial de justiça recolhe os celulares. E aí, obviamente, que tem todo, como eu falei, o trabalho de bastidor. Quem tem interesse na condenação já tem lá o seu arsenal de informação nas redes sociais. Quem está defendendo também, se procurou fazer esse trabalho, vai ter isso. E vamos ver o que é. Ou seja, é uma roleta, doutora. Sim. Infelizmente, obviamente, é uma percepção que eu tenho, né, já desse tempo todo. Hoje, o tribunal do júri, nesse estado de coisas, a prova vale muito menos do que a versão que já está estabelecida antes de começar o julgamento. Se alguém um dia se predispuser a fazer esse trabalho de analisar em uma determinada área, em determinada cidade, o percentual de absolvições no tribunal do júri, eu gostaria muito de ter acesso a isso. Para saber, a gente poderia de repente confirmar cientificamente que nós tivemos uma redução no número de absolvições e eventualmente fazer uma correlação com essa era, vamos chamar assim, da pós-verdade. Um amigo me disse, numa conversa recentemente, que não interessa mais a verdade. Interessa a versão que conseguiu mais penetração nas redes sociais. É o que eu ia falar. Mais o problema curtidas. é que a versão extra autos. O que está nos autos já não importa mais. Não tanto importa. assim. E quer ver, doutora? Estamos falando aí da sociedade, né? Em geral. O direito também não vale nada. O direito também não vale nada. Graças a Deus, nós, vamos me colocar nesse bolo aí, porque eu não sou tão velho assim, nós vivemos a grande parte das nossas vidas, a senhora totalidade, num regime de liberdades. Sim. Então as pessoas não têm mais memória do que é um regime que tolhe a liberdade do indivíduo. E isso faz com que as pessoas achem que é a história da carochinha. O Estado ele é muito forte. Ele, quando quer, ele toma seus bens. Sim. Ele, quando quer, ele lhe prende. E ele, quando quer, ainda que por vias tortas, te mata. Sim. Enterra. Tira tudo que você tem, até a vida. Como é que você lida com um monstro desse? Você lida com um monstro desse com um sistema de garantias. E a sociedade vai erodindo essas garantias, porque não tem a percepção do quanto elas são necessárias. Só quando... Eu ia falar. Quando retornar a privação dessa liberdade. Nós temos um caso que vamos tratar aqui também, em episódios vindouros aí, um processo muito interessante em que o nosso cliente é um policial. Esse processo não acabou ainda. É um policial. E certa feita, eu conversando com ele, ele disse: doutor, eu queria lhe pedir desculpa. Aí eu falei: mas por que, fulano? Ele disse: porque enquanto eu estava lá na delegacia, eu olhava um advogado criminalista e eu tinha a pior impressão, porque eu prendia a pessoa na rua e vinha aquele advogado para soltar aquela pessoa. Eu achava isso um descalabro. Por quê, doutor? Porque eu achava que as coisas só aconteciam com os outros. E hoje estou eu aqui, com minha vida nas mãos de um criminalista, e eu estou vendo hoje o trabalho, a importância do trabalho do senhor. Eu disse: você não me deve desculpa nenhuma. Você é um bom policial, você sempre atuou com honestidade e propósito, mas eu te digo uma coisa, meu amigo. Aquele advogado que entrava na delegacia para fazer valer o direito daquele sujeito, que eventualmente pode ter cometido um crime, ele, em última instância, estava defendendo você. Sim. Porque quando nós valorizamos as garantias individuais, a gente evita que o Estado transborde para cima dos outros, inclusive nós. E isso chega àquela frase que você gosta tanto de repetir. Criminoso
Criminoso não é quem comete crime. Criminoso é quem o Estado diz que é criminoso. Porque o que vale é a verdade formal e não a verdade real. A senhora pode ser inocente como for. Se o Estado disser que a senhora é culpada. E olha que isso ocorre por diversos motivos. Seja por uma questão de uma prova mal analisada, mal produzida, seja porque o Estado deliberadamente lhe colocou naquela posição. Ocorre também. E olha que ironia. Muitas vezes o Estado te coloca naquela posição porque alguém anteriormente, nas redes sociais, te colocou. Formou a convicção Exatamente. dos demais. E é muito complexo, mas nós vamos tratar disso também aí em outras oportunidades. Nós estamos vivendo momentos, isso que a gente está fazendo aqui vai ficar gravado para a história. Hoje, 2025, nós estamos vivendo momentos que são bem interessantes para quem quer exemplificar a importância das liberdades individuais. Eu tenho muita dificuldade, já em sala de aula, de fazer com que meus alunos percebam a importância disso. Eu achava no início que é porque eu era um mau professor. Posso até ser, mas não é por isso. É porque realmente nós estamos passando por uma transformação. Eu tenho dificuldade para fazer com que eles entendam por que é que um preso tem que ter direito a um ambiente salubre. Por que é que não é nenhum absurdo o preso ter direito, em regiões frias, a banho quente? Porque o preso é a pessoa que está mais vulnerável frente ao Estado. Sim. Aí quando aquela pessoa que grita tanto se vê frente a isso, e aí me ocorre aqui uma história de um aluno muito inteligente. Eu acho que conseguimos recuperar ele, já se formou, mas um aluno muito inteligente que realmente ele era muito refratário a essa ideia de que não se, por exemplo, não se pode condenar alguém unicamente com base na palavra do policial que efetuou o flagrante. Pô, mas o policial tem fé pública e tá lá e viu o cara cometendo crime e tal, e por que não vai? Aí solta o bandido, aquela coisa toda. E a gente sempre com argumentos, né, digamos assim, de ordem dogmática, que nem sempre são bem recebidos. Até que um dia, termina a aula, diz: professor, eu queria falar com o senhor. Diga, fulano. Pô, professor, tô com uma situação aqui, vê se o senhor tem uma ideia de como é que me ajuda. Eu falei: diga. Tomei uma multa. O guarda botou que eu tava andando sem cinto, mas eu não ando sem cinto, professor. Eu não ando sem cinto. Esse cara, ou ele tava de má fé comigo, ou ele viu errado, mas eu não ando sem cinto. E veio uma multa dizendo que eu tava sem cinto. Falei: você pode recorrer e tal. Sim, professor. Eu vou recorrer dizendo o quê? É a palavra dele contra a minha? Aí eu disse: bom, aqui no direito administrativo é assim que funciona. Ah, mas não pode, minha palavra não vale nada? Aí eu disse: veja, no direito penal não é assim. Você bem sabe que no direito penal a palavra do agente que lavrou o flagrante, que fez uma prisão em flagrante, ela não é suficiente para condenar alguém. Está entendendo o motivo? E o bem que o direito penal trata, ele é muito mais sensível. Você vai pagar sua multa e vai resolver. Você está entendendo por que é que a gente tem que ter voz frente ao Estado? Com certeza. Porque naquele momento o agente, ele é o Estado. No que tange ao Estado, o Estado ele tem propriedade para falar, para julgar. E nós, doutora, muito embora já estejamos, graças a Deus, vivendo em regime de normalidade democrática há muito tempo, nós ainda temos uma tradição autoritária. Eu vi uma colocação, uma certa feita, que eu achei bastante interessante. No Brasil, a pessoa que se sente afrontada por um agente público, ela diz: sabe com quem você está falando? Quando ela acha pelo menos que tem alguma
precedência Algum social. tipo de vantagem. Vamos botar no jargão, a carteirada. Sim. Sabe com quem está falando? Já em países de liberdades consolidadas, Estados Unidos, Inglaterra, é diferente. A colocação, quando o cidadão se sente afrontado por alguém do Estado, é: quem você pensa que é? Veja, isso inverte a lógica. Com certeza. Não é que eu preciso ser alguém para ser respeitado pelo Estado. O Estado é que me serve. Quem você pensa que é? Eu sou um cidadão. Quem você pensa que é? Isso faz toda diferença. Sim, com certeza. E as pessoas muitas vezes não entendem. Só vão entender quando passar pela experiência. Exatamente. E essa transformação social, ela impacta, como foi a primeira pergunta da senhora, né? Essa transformação social, ela impacta diretamente a nossa atividade. E nós aqui, que atuamos em casos pontuais, nós nos deparamos muito mais com circunstâncias que a gente consegue, digamos assim, digerir com tempo e analisar com cuidado, e a gente se depara com coisas que a senhora bem sabe, né? Sim, temos muitas histórias aqui para trazer nesse canal. E que conversa maravilhosa essa que nós tivemos. Os próximos vídeos também serão nesse formato, né, de conversa, trazendo aqui toda a nossa experiência, todo o nosso dia a dia, para mostrar que a advocacia também não é só o que é pintado aí fora. Não, não, não. As pessoas dizem assim: ah, eu mato um leão por dia. Eu digo: não, nós não matamos um leão por dia aqui. Primeiro, que a gente gosta dos animais, não vai sair por aí matando animal. Aqui nós Segundo, somos defensores dos animais. Exatamente. Teremos histórias sobre isso também. Com certeza. Mas matar um leão não é tão difícil assim. Se o leão dá um tiro, o leão morre. Não, aqui nós penteamos um leão por dia. Pentear o leão é diferente de... Com certeza. E dentro desse contexto que a gente colocou aqui, dessa transformação social, é que a gente vai trazer os nossos casos à frente desse pano de fundo. E sempre relembrando: olha, lembra que a gente falou sobre isso, isso e isso? Olha aqui, aconteceu na prática dessa forma, dessa forma e dessa forma. Isso vai ser bem interessante. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, até a próxima. Até a próxima.